Montagem de sistemas de revestimento W623 Knauf. Primeiro vamos entender o que é um sistema de revestimento W623, também chamado de revestimento estruturado. Este sistema é formado por uma camada de chapa para drywall parafusada em perfis de aço galvanizado. Estes perfis são ligados na estrutura existente. Desta forma, este revestimento alcança maiores alturas e é muito utilizado para ocultar instalações prediais, elétricas, sanitárias e hidráulicas, proporcionando um excelente acabamento final sem a necessidade de emboçar e rebocar o substrato. Também é usado em revestimento de pilares, vigas e outras estruturas. Os sistemas de revestimentos em drywall Knauf são normatizados e o procedimento que será visto a seguir segue a ABNT NBR 15758-3, Projeto e Procedimento Executivo para a montagem de sistemas de revestimentos. Para a montagem de um revestimento W623 em drywall, são necessários os seguintes materiais e ferramentas. Projeto. É fundamental que todas as obras, mesmo novas ou reformas, tenham um projeto com a especificação do revestimento a ser construído. Locação. Neste exemplo, é feita a montagem de um revestimento W623 sobre uma parede de alvenaria sem acabamento. O resultado será um ambiente com melhor acabamento final da superfície, sem a necessidade de emboçar e rebocar a parede, além de facilmente ocultar a tubulação pluvial existente. O primeiro passo é realizar a locação do revestimento, que pode ser feita com a utilização da linha de marcação ou com o nível a laser. Estrutura. Após a locação, iniciamos a instalação da estrutura, primeiro com a fixação dos perfis guia e montantes perimetrais. Por ser um revestimento estruturado, é colocar uma guia na parede que serve para travar a estrutura do revestimento. Devido à existência de tubulação, há necessidade de realizar um dente, possibilitando assim sua ocultação. Antes da fixação dos perfis perimetrais, estes devem receber a banda acústica em toda a sua área de contato com a superfície de fixação, para não haver frestas entre as interfaces. A distância para a fixação das guias perimetrais é de no máximo 600 mm. A distância de fixação dos montantes perimetrais também é de no máximo 600 mm e precisa ao menos 3 pontos de fixação. A fixação das guias na superfície de fixação podem ser feitas com parafusos e bujas ou pinos de aço e arruela, e a escolha irá depender do tipo do substrato existente. Após a instalação dos perfis perimetrais, tem início a colocação dos montantes. Os montantes serão encaixados nas guias com sua menor dimensão e, após posicionados dentro das guias, deve ser girado em 90 graus. Os montantes devem ter o comprimento de aproximadamente 10 mm a menos que a altura do pé direito do local, o que facilitará sua instalação. Caso seja necessário cortá-lo, deve-se utilizar uma tesoura para chapas. Observar que, devido à mudança de direção, será feita a ligação dos dois montantes que formam a quina com o parafuso metal-metal. A modulação de espaçamento entre os eixos dos montantes é de 400 mm ou 600 mm. Após o posicionamento do perfil montante,
a Knauf recomenda que seja fixada a guia na parte superior com alicate pulsionador e na parte inferior fixar na guia com parafuso metal-metal. Para finalizar, precisa ser feito o travamento da estrutura. Para isso, utiliza-se um pedaço de montante como elo de ligação entre a estrutura existente e a estrutura do revestimento. Chapeamento. Após toda a estrutura montada, o próximo passo é fechar as paredes com as chapas. A Knauf recomenda que as chapas devem ser instaladas com uma distância aproximada de 10 milímetros do piso. Os parafusos utilizados para a fixação das chapas são do tipo trombeta e devem ser usados com parafusadeira. A fixação das chapas é feita nas guias inferiores e nos montantes a cada 250 milímetros com os parafusos trombeta. Já a distância de fixação dos parafusos trombeta da borda da chapa é de 10 milímetros. No encontro em L, a chapa deve ser posicionada de forma a penetrar alguns centímetros no interior, e que o encontro das chapas não seja face com face. Amarração. A amarração correta não deve ter juntas das chapas em cruz. O corte das chapas de drywall pode ser feito com o estilete ou serrote de ponta, e as rebarbas podem ser eliminadas com o raspador. Tratamento de juntas. Para finalizar, é preciso realizar o tratamento de juntas das chapas e cabeça dos parafusos. As juntas e a cabeça dos parafusos devem ser tratadas com a massa Knauf Head Fix ou a massa Knauf Fast Fix. No tratamento das juntas rebaixadas, aplicar uma primeira camada de massa para juntas Head Fix na região das juntas e colocar a fita de papel microperfurado com o K virado para dentro, centralizando a fita no eixo da junta a ser tratada. Pressionar firmemente a fita de papel microperfurado para eliminar o excesso de massa, evitando o aparecimento de bolhas de ar, vazios e enrugamentos. Cobrir a fita com uma leve camada de massa, executando o mesmo procedimento anterior. Aplicar uma ou mais camadas de massa por meio de uma desempenadeira metálica, nivelando a junta com a superfície das chapas. Junta de ângulos internos. As juntas em ângulos internos, que são os ângulos de encontro da parede com outra parede ou parede com o teto, devem seguir tais procedimentos. Aplicar com espátula uma camada de massa Head Fix em cada lado do ângulo. Dobrar a fita no eixo pré-marcado, colocando-a sobre o ângulo. Pressionar firmemente a fita, eliminando o excesso, evitando o aparecimento de bolhas de ar, vazios ou enrugamentos. Cobrir a fita com uma leve camada de massa, evitando que se desprenda. Aplicar uma ou mais camadas de massa por meio de uma desempenadeira metálica, nivelando os dois lados do ângulo interno. Tratamento das juntas, ângulos externos. Neste exemplo, é utilizada a cantoneira metálica 23 por 23 para que a proteção da quina seja ainda mais reforçada. Fixar a cantoneira metálica na quina com parafuso trombeta a cada 300 milímetros aproximadamente. Logo após, aplicar a massa Head Fix ou Fast Fix com espátula metálica, resultando em um acabamento e nivelamento junto à face da chapa de drywall. As cabeças dos parafusos devem ser tratadas com a massa Head Fix ou Fast Fix.